Olá! Hoje o material que a gente tem aqui sugere uma situação bem delicada, viu? Um possível atrito entre partes do governo brasileiro e com ecos lá fora. Pois é. Estamos falando de uma suposta comunicação entre o Ministério da Justiça, aqui do Brasil, e o Departamento de Justiça americano. Tudo isso a respeito das ações de um ministro do nosso Supremo Tribunal Federal. Exatamente. O centro da questão, pelo que dizem essas fontes, é se ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes, sabe? Aquelas mirando plataformas digitais nos Estados Unidos, tipo o Rumble. Uhum. Se elas seguiram os caminhos legais corretos, né? Incluindo aí os tratados internacionais. Vamos investigar o que essas fontes indicam sobre essa comunicação e o que pode vir daí. Certo. Então vamos aos fatos que essas fontes apresentam. Qual é a principal alegação que está circulando? A base da história. Bom, uma das fontes se baseia muito na fala do advogado da plataforma Rumble, né? Ele afirma que o Ministério da Justiça brasileiro, isso na gestão do Ricardo Lewandowski, Certo. teria enviado uma resposta ao Departamento de Justiça americano, o famoso DOJ. E essa resposta, que teria a data de 12 de junho, aparentemente confirma que as ordens do ministro Moraes, aquelas enviadas direto por e-mail para Rumble, Uhum. direto por e-mail, É. que elas não estariam alinhadas nem com a lei brasileira, nem com os acordos de cooperação entre os dois países. E aí, né, entra a importância do procedimento correto que as fontes até detalham bem. Ordens judiciais brasileiras que precisam ter efeito fora do país, elas deveriam, em tese, passar por um processo chamado carta rogatória. Carta rogatória, já ouvi falar. Por isso, dos dois lados, e aí no final um juiz lá no país estrangeiro é que vai analisar o pedido. Entendi. O que se alega aqui, então, é que o ministro Moraes teria, tipo, pulado essa etapa, usando e-mails diretos para exigir, por exemplo, remoção de conteúdo, dados de usuários. Nossa. Citam até o caso específico do jornalista Rodrigo Constantino, que é cidadão americano, né? Entendi a questão do procedimento, mas assim, por que essa história toda ganhou força justamente agora? Qual o impacto disso? O que tá pegando? Então, essa suposta confirmação do Ministério da Justiça, que aliás seria assinada pelo chefe do DRCI, o Arnaldo José Alves Silveira. DRCI. É o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Bom, essa comunicação virou uma peça-chave, segundo o material. Primeiro, num processo que a Amble e a Trump Media abriram contra o ministro Moraes lá na Flórida. Ah, aquele processo. Isso. Alegam violação da primeira emenda da Constituição americana, a lei da liberdade de expressão deles, né? E segundo, essa comunicação estaria sendo usada para reforçar pedidos de sanção contra o ministro Moraes, com base numa lei chamada Lei Magnitsky. Lei Magnitsky. O que exatamente é isso e como entra nessa história toda? É uma lei americana, né? Ela permite que o governo dos Estados Unidos aplique sanções, tipo congelar bens, restringir viagem a indivíduos estrangeiros acusados de violações sérias de direitos humanos ou corrupção. Pesado. Sim. E aí tem uma entidade chamada Legal Help for You, que está atuando como amicus curiae nesse processo. Amicus curiae. O que é isso? É um termo em latim, significa amigo da corte. É alguém ou uma entidade que não é parte direta no processo, mas oferece informações para o tribunal para ajudar na decisão, sabe? Entendi. Tipo um especialista externo. Exato. E essa entidade teria usado justamente essa suposta comunicação do Ministério da Justiça brasileiro para pedir ao Departamento de Estado americano que considere aplicar essas sanções ao ministro Moraes. Caramba! Então, essa alegada falha de procedimento, que teria sido apontada pelo próprio Ministério da Justiça, está servindo de argumento tanto lá no processo da Flórida quanto nesse pedido de sanções. É isso. É o que as fontes sugerem. Exatamente. E essa tensão toda no campo jurídico parece que está respingando também na política aqui no Brasil, viu? Pelo menos é o que o material que a gente analisou indica. Como assim? Que outras reações as fontes apontam por aqui? Olha, uma das fontes nota uma mudança de tom interessante. Compara umas declarações anteriores do presidente Lula, que eram bem críticas ao Donald Trump, Lembro disso. com uma fala mais recente, pedindo tipo reflexão ao Trump sobre a importância do Brasil.
E o material conecta isso a uma ameaça que surgiu de tarifas americanas de 50% sobre produtos brasileiros. Nossa, 50%? É o que se menciona. Além disso, falam de uma viagem de senadores brasileiros a Washington, incluindo nomes como Jacques Wagner, Marcos Pontes, que, bom, parece que não teve muita repercussão por lá. Pouca receptividade. Interessante essa conexão. E essa discussão sobre a lei Magnitsky, ela fica só no ministro Moraes ou as fontes falam de mais alguém? Vai além. As fontes indicam que tem especulação, sim, sobre a possibilidade de essas sanções se estenderem. Chegam a mencionar outros ministros do STF. Citam o Luiz Roberto Barroso, que era o presidente da corte na época de algumas dessas decisões do Moraes, e também o Gilmar Mendes, que é o decano. A ideia que circula, segundo as fontes, é que eles poderiam ter tido alguma influência ou até responsabilidade, né? Entendi. E até o nome do Ricardo Lewandowski, que foi ministro da Justiça, é citado como alguém que poderia estar na mira. Então, deixa eu ver se eu entendi para organizar as ideias. A gente tem uma alegação central. O Ministério da Justiça do Brasil teria comunicado aos Estados Unidos que certas ordens de um ministro do STF não seguiram o rito internacional correto. Correto. E isso está sendo usado em ações legais e pedidos de sanções lá nos Estados Unidos, o que, por sua vez, está gerando movimentações e reações políticas aqui no Brasil. É esse o quadro? Precisamente. O núcleo da informação que está circulando é essa comunicação atribuída ao Ministério da Justiça, via DRCI, né? Afirmando basicamente que as ordens do ministro Moraes não teriam essa validade automática fora do Brasil e que deveriam sim ter seguido os canais formais da cooperação jurídica, como a carta rogatória. Isso levanta uma questão bem interessante, né? Que as fontes meio que deixam no ar essa posição que atribuem ao Ministério da Justiça. Será que ela sinaliza uma briga interna no governo, um desalinhamento com o judiciário? Ou seria talvez um movimento estratégico mais calculado diante dessa pressão externa? Fica aí algo para a gente observar de perto nos próximos capítulos, né?